Gente, bom dia online, bom dia presencial, né? Semana jurídica gratuita. O pessoal do presencial já está aqui, do online, se quiser também fazer uma visita. Então, hoje, aula minha de Direito Empresarial, Cláudio Carlos, e no segundo tempo, aula imperdível do Daniel Assunção. Ainda bem que eu estou dando aula antes dele, né? Se desse depois ia ser problemático, porque a aula do Daniel, realmente eu sou fã dele. O que eu selecionei? Selecionei desses 4 julgados do STJ, tá? E nesses 4 julgados eu procurei diversificar. Né? Muitas vezes não é incomum, eu fui concursando, hoje eu sou concursado aprovado, mas não é incomum, e não se sintam burros, né, quando vocês analisam um julgado e não entendem. Tá? Isso também, e às vezes o próprio julgado ele é atécnico. Né? Então você acha, como vem de uma Suprema Corte, de um tribunal superior, né, e às vezes todo mundo falha, inclusive ministros. Né? Então, vocês acham que o ministro é impecável, é infalível, e você que entende, você que lê o julgado, né, não entende. Não é o caso, não trouxe nenhum julgado tecnicamente errado, não. Mas você tem que ter sempre o quê? Eu vou dar os julgados e vocês peguem o inteiro teor. Né? Parar com essa coisa de estudar ementa. Né? Ementa pode servir para mim, pode servir para o magistrado, mas para o concursando, que eu também gosto de ler o inteiro teor. Até porque, muitas vezes, a ementa não está condizente com o inteiro teor. Tá? Já aconteceu isso. Tá? Então, vocês, nessa fase de concurso, né, procurem ler o inteiro teor e ficarem muito atentos no voto, se há voto vencedor e voto vencido. Se houver voto vencedor e voto vencido, vocês leiam uma vez ou 2 vezes, procurem pegar a síntese, né, os fundamentos do voto vencedor, os fundamentos do voto vencido, e colocar no caderno, porque ali já tem uma polêmica. Né? Tem voto vencido, às vezes o voto vencido, né, na minha opinião, às vezes é até melhor naquele caso. Então, você tem que ter cuidado. E vocês, muitas vezes, se satisfazem com o voto vencedor e dizem, o STJ, o STF, mas na prova é bom, no caderno é bom botar posição 1, dominante, pensa assim, fundamentos assado. Posição 2, pensa assim, fundamentos assado. Então, fazer um caderno legal. Tá? O que eu selecionei aqui, amigos? Depois, né, eu vou dar o número do julgado, mas, se vocês quiserem, a secretaria, não agora, tá? Mais tarde, a secretaria pode disponibilizar para vocês, que eu mandei por e-mail, mandei ontem à noite, então ainda não deu tempo, né? Foi mais culpa minha do que do curso fórum. Depois vocês peguem durante o dia, né, ou então, de repente, até amanhã, peguem os julgados e botam no caderno. O primeiro tema, eu selecionei recuperação judicial. Tá? É um conflito de competência, que, na verdade, não há conflito de competência. Tá bom, de repente eu passo. Tá bom. Depois eu passo, tá tranquilo. Então, tem um conflito de competência, que, na verdade, não havia conflito. Então, o STJ, entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, entendeu não haver conflito. Tá? E no mérito, né, se é questão prévia, né, pressuposto processual, competência, e no mérito diz respeito a efeito da recuperação judicial, que tem a ver com a suspensão das execuções. Vamos analisar, vamos dar a teoria e depois o julgado. Então, o primeiro tema, recuperação judicial, diz respeito a uma execução que está em curso e que o executado entra com pedido de recuperação judicial. Tá? Tem relação com o artigo 52, inciso 3 da Lei de Falências. A gente vai ver daqui a pouco. O segundo tema, inclusive caiu na prova do TJ-RJ, recentíssima primeira fase, né, prova múltipla escolha, diz respeito com teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Teoria da desconsideração da personalidade jurídica, tá? Tem a ver com a Lei 13.874, de 2019, que é capaz que o código de vocês ainda não esteja atualizado. Lei 13.874, que alterou o artigo 50 do Código Civil. Lei 13.874, que alterou o artigo 50 do Código Civil. Também vamos dar. Então, trata da teoria da desconsideração. Tema batido. Tema batido, mas tem umas novidades aí que vocês têm que saber. Tá? O terceiro tema trata de duplicata, título de crédito. Tem a ver com os atributos do título de crédito.
E, na verdade, tem a ver com o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei da Duplicata. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 5474 de 68. Mas, para analisar essa questão, professor, basta ler a lei? Não. Você tem que saber a parte geral cambiária, ou seja, os atributos cambiários, princípios cambiários e características cambiárias. É a parte geral. Então, muitas vezes o aluno acha, título de crédito é fácil, basta ler a lei de cada título que eu resolvo. A resposta está ali. Não. A resposta pode até estar ali, mas vocês têm que saber quanto é a parte geral cambiária. E a quarta questão tem a ver com recuperação judicial. É um tema que cai bastante em prova, até porque o Brasil está em crise e tem que realmente cair. Tem a ver com a recuperação judicial, grupo econômico, né? Grupo econômico. Por exemplo, aqui a gente está no curso Fórum, mas juntamente com o curso Fórum há outras sociedades desse grupo, né? Que é o grupo GEM. Né? Nós temos editoras. Nós, que eu digo, não sou eu, né? Mas tem curso Fórum, editora GEM, editora, salvo engano, Forense, enfim, tem outras sociedades que fazem parte desse grupo econômico, que é o grupo GEM. Várias sociedades. Então, o que acontece? Várias sociedades pediram em litisconsórcio ativo recuperação. Tá? Então, aqui, essa quarta questão, se vocês quiserem anotar, tem a ver com recuperação judicial, tem a ver com requisitos para obter recuperação judicial, requisitos, possibilidade de litisconsórcio. Se há possibilidade, dois devedores podem pedir recuperação judicial em litisconsórcio, do mesmo grupo. Tá? Então, interessante, mexe com processo civil e com requisitos. Então, eu selecionei 4, vou dar o quê? Teoria, explicar os julgados, depois, se for o caso, a gente lê o julgado, né, em síntese. Então, o primeiro tema é o seguinte, gente. O primeiro tema é recuperação judicial. Não prega agora, não, porque senão vocês vão perder o foco da explicação. Esse julgado, né, STJ, é o conflito de competência, CC 150, conflito de competência 150, 325. 325 barra Santa Catarina. Conflito de competência 150, 325. O que acontece, gente? Vamos explicar primeiro a teoria, para vocês analisarem a teoria no caso concreto. Né? Houve um pedido de recuperação judicial. Né? O empresário, a sociedade empresária, entrou com pedido de recuperação judicial. Né? A recuperação judicial, nós temos várias modalidades. A recuperação judicial, ela visa evitar a falência e visa fazer com que o devedor supere o seu estado de crise econômica e crise financeira. Está em crise, entra com pedido de recuperação. Quem pode pedir recuperação? O próprio devedor, o próprio doente. Não pode o Ministério Público requerer recuperação, não podem os credores requererem recuperação para o curso fórum. Vou botar o curso fórum aqui, porque, enfim. Então, quem pode pedir recuperação é apenas o devedor. Nós temos várias modalidades. Mas a recuperação judicial, se não falou nada, quem é meu aluno aqui do curso de recuperação, se não falou nada, a recuperação judicial é a ordinária. Se falar só recuperação judicial, é a ordinária, que está regulada entre os artigos 47 ao 69 da Lei de Falências. Está dando para acompanhar? E a recuperação, ela tem efeitos. Ela produz uma gama de efeitos jurídicos. Só que esses efeitos só são produzidos para os créditos. Esses efeitos só são produzidos, essas consequências da recuperação. O curso fórum tem recuperação, ele tem vários credores, mas os efeitos só vão ser produzidos para os créditos que estejam sujeitos à recuperação. Créditos sujeitos à recuperação. E quais são esses efeitos? Não vou selecionar os dois mais importantes. O primeiro efeito é, se você é um credor que o seu crédito está sujeito à recuperação, vai haver suspensão das execuções. Artigo 52, inciso 3 da Lei de Falências.
Ou seja, vamos supor que eu, Cláudio Carlos, esteja hoje executando singularmente o curso fórum. O curso fórum me deve, eu estou ajuizando uma execução, num determinado juízo. Vamos supor que eu seja credor trabalhista. Então, ajuizei execução trabalhista contra o fórum. Estou tentando receber. Só que nesse ínterim, na Justiça Estadual, o curso fórum entra com pedido de recuperação. E o juiz manda processar o pedido. O juiz manda processar. Artigo 52 da Lei de Falências. O juiz manda processar. Ele não concedeu, ele mandou processar. Quando o juiz manda processar, o primeiro efeito já é produzido. Qual é o primeiro efeito? Suspensão das execuções. Todas? Não. Suspensão das execuções daqueles créditos que estejam sujeitos. Já vou voltar aqui. Já vou voltar. Se o meu crédito estiver sujeito, e está, porque a lei não exclui, então vai haver suspensão das execuções. Então, o meu crédito, eu estava executando o curso fórum. Meu crédito está sujeito à recuperação? Está. Por que está sujeito? Primeiro, porque a lei não excluiu. Onde é que a lei exclui? Quais são os créditos que a lei exclui? A lei de falências. Artigo 49, parágrafo 3º. Está excluído. Os créditos ali estão excluídos. 49, parágrafo 4º. Está excluído. E também estão excluídos... Vocês estão me acompanhando, pessoal? Estão excluídos. Não, os créditos excluídos não sentem efeitos da recuperação. E também estão excluídos os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial. Ou seja, semana passada o curso fórum pediu recuperação. Se os créditos forem constituídos hoje, são créditos constituídos após o pedido, após a protocolização do pedido. Artigo 49, caput. A contrário senso da lei de falência. E também estão excluídos os créditos tributários. Então, os créditos, a lei exclui. Os créditos excluídos não sentem os efeitos da recuperação. E quais são os efeitos? Mais importantes. Primeiro, suspensão das execuções. Segundo, novação da dívida. Artigo 59 da Lei de Falências. São dois efeitos marcantes. Então, se o curso fórum entrar com pedido de recuperação, se houver recuperação judicial, os créditos incluídos, os créditos que não forem excluídos, têm as execuções suspensas e haverá novação. Então, vamos supor que o Calo tem um crédito trabalhista. Vamos supor que o Carlos ajuizou uma execução trabalhista em desfavor do fórum. O que você tem que analisar? A recuperação judicial é ordinária. Então, onde é que estão os créditos excluídos? 49, parágrafo 3º, 49, parágrafo 4º. Tem crédito trabalhista ali? Estou dando um exemplo. Não tem. Então, a lei não me excluiu. O meu crédito foi constituído antes ou depois do pedido? Antes. Deu para entender ou não? Então, esse meu crédito está incluído. Se está incluído, sente os efeitos. E quais são os efeitos mais importantes? Primeiro, se eu estiver executando o curso fórum, haverá suspensão. Segundo, haverá novação da dívida. Novação, né? Xinga anterior por uma nova. Agora, e os créditos excluídos por lei? Não sentem os efeitos. Esses créditos que forem excluídos, as execuções singulares prosseguem. Não haverá novação. A maioria dos créditos está incluída. Vocês entenderam aqui a ideia, não? Entenderam ou não? Então, não suspende todas as execuções. Suspende as execuções dos créditos que não forem excluídos. Beleza, não? Então, então, repetindo, presta atenção. Calo ajuizou execução trabalhista. Não é o único exemplo, é apenas um exemplo. Em desfavor do curso fórum. Na Justiça do Trabalho. Tá?
está tramitando uma execução trabalhista. Pode ter havido penhora ou não. O curso fórum ajuizou pedido de recuperação judicial na primeira vara empresarial, aqui do TJ, da Justiça Estadual, primeira vara empresarial do Rio de Janeiro. Então, né, há dois processos. O juiz mandou processar, analisou a inicial, está em ordem. Então, vai aplicar o artigo 52, mandou processar. Se mandou processar, o primeiro efeito já é produzido, artigo 52, inciso 3. Suspende as execuções, mas não todas. Suspende as execuções dos créditos sujeitos à recuperação. Por exemplo, execução fiscal não suspende. Execução de crédito constituída após o pedido de recuperação não suspende. Execuções dos credores mencionados no 49, parágrafo 3º e 4º não suspendem. Vocês estão entendendo ou não? Mas os créditos incluídos suspendem. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Presta atenção. Diante do processamento da recuperação pela primeira vara empresarial estadual aqui do Rio, esta execução trabalhista não vai ser extinta, vai ser suspensa. Então, o juiz trabalhista vai suspender a execução e o Carlos vai se habilitar na recuperação. Está claro? Eventual bem, porventura, penhorado, fica na execução, na recuperação. Esse é o trâmite. Deu para acompanhar ou não? Deu para entender? Então, isso é o básico. Isso é a teoria que vocês estudam no livro. Essa é a teoria que vocês têm que saber. Básico, mas não no sentido de facilidade, superficialidade, não. Básico no sentido de primordial. Você tem que saber. Isso é teoria. Beleza, não? O que aconteceu no julgado? No julgado aconteceu o seguinte, datas aqui importantes. Falou data, o aluno já vai na prescrição, né? Não se esqueça que eu também fui vocês, tá? Fui aluno também, fui candidato para concurso. Já ia logo a cabecinha, prescrição, tem nada a ver com prescrição aqui. Presta atenção, a situação aqui é o seguinte, tramitava um processo de execução. Tramitava um processo de execução na Justiça Federal. Gente, a Justiça Federal não está acima da estadual, não tem nada a ver. São competências diferentes, só isso. Ah, professor, esse processo da Justiça Estadual tem um condão de suspender uma execução federal? Por que não? É a lei. A federal não está acima da estadual, nem a estadual é melhor, não tem nada disso. Né? É um sistema jurídico e judicial. Então, tramita um processo de execução na Justiça Federal. Esse processo de execução está tramitando normalmente, presta atenção. Deixa eu ver aqui as datas. Nesse processo de execução, né, exemplo, tramitou em face do curso fórum. Processo de execução, credor ajuizou uma execução contra o curso fórum. Não tem recuperação ainda. Eu falei recuperação? Não, então não tem. Está tramitando normal. Na execução rolou o quê? Penhora. Não tem recuperação judicial ainda. Lá nessa vara federal, está a execução tramitando normalmente. Em dado momento, se tem penhora, também ocorreu a asta pública, a venda em juízo. Não tem recuperação judicial ainda. Estão me acompanhando ou não? Hã? E houve a venda do bem. Por conseguinte, o que houve? Alguém matou. Alguém comprou, pô. Então, esse bem saiu da esfera de disponibilidade, saiu da esfera patrimonial de quem? Do devedor. Né? Houve penhora judicial, houve arrematação. E já houve recuperação? Não. Depois de tudo isso, o que houve? O devedor, presta atenção, pessoal, o devedor deste processo, na Justiça Federal, o devedor, na esfera estadual, entrou com pedido de recuperação
judicial. Vocês estão entendendo ou não? Aqui tem o credor e tem o devedor executado. Nesse processo da Justiça Federal, o que, que houve? Houve penhora. Nesse processo, o processo tramitou asta pública. Houve venda e alguém comprou. Beleza? A posteriori, posteriormente, o que, que houve? O devedor, em crise, entrou com pedido de recuperação na Justiça Estadual. Na Justiça Estadual. Deu para entender ou não? Mas a situação aqui já estava consolidada. Aí o juiz mandou o quê? Na Justiça Estadual? Processamento, mandou processar. Artigo 52, inciso 3 da Lei de Falências. Mandou processar. Vocês estão me acompanhando ou não? Se mandou processar, preste atenção, o processamento, artigo 52, inciso 3, suspende as execuções. Mas de todo mundo? Somente dos credores que não forem excluídos. Está dando para acompanhar ou não? Mas aqui, preste atenção, nesse processo aqui, vamos supor que este credor, por lei, não esteja excluído. Se ele não está excluído, está incluído, beleza? Pessoal? Vamos supor que, se ele estiver excluído, não tem nem que cogitar de suspensão da execução. Mas vamos supor que ele esteja incluído. O que o aqui julgou, que eu vou ler para vocês, foi o seguinte: o processamento vai suspender este processo executivo? Você acha que sim? Preste atenção, vou repetir. Não vai mudar porque agora eu demonstrei que você está errado. Né? Tem que entender. Aqui não foi feito para acertar ou errar, foi feito para entender. E quem entende, acerta. Esse credor ajuizou a execução, não tinha recuperação. Nesse processo de execução, ocorreu a penhora, não tinha recuperação. Houve asta pública, houve venda e alguém arrematou. Não tem mais o que suspender, pô. Porque a partir daqui é só formalidade. Depois da arrematação é que houve a recuperação judicial. Mas o bem já saiu da esfera de disponibilidade. A situação jurídica está consolidada. Deu para entender? Já houve o ato jurídico perfeito da alienação. Não tem fraude, não tem nada. Então, ainda que a recuperação judicial venha a posteriori, ela não pode gerar uma suspensão retroativa. Ela não pode gerar uma suspensão ex tunc. Né? Já houve tudo. Vai falar o quê? Não, devolve o bem, devolve o dinheiro. Não. Na época em que houve, se tivesse ainda a penhora, a asta pública, mas sem arrematação, tudo bem. Mas já houve arrematação. Estão entendendo ou não estão entendendo? Aí, o que se quis aqui, o devedor? Pessoal? Aqui queria que eu fosse suspenso. Aqui começou o seguinte. Aí, qual foi a ideia? Esse devedor, aqui, a parte suscitou um conflito de competência. A parte suscitou um conflito de competência entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Vocês estão entendendo? Não, eu nunca vi isso. A parte suscita um conflito de competência entre o estadual e o federal. Quem tem que suscitar conflito? Positivo ou negativo? O juízo. Né? O que é isso? O juízo A entende que não cabe a ele decidir e manda os autos para o B. Deu para entender? O que é conflito? O A manda para o B. Se o B aceitar, não tem conflito. Mas se o B não concordar e achar que a competência é do A, o B tem que suscitar conflito. Se forem juízos do Estado, quem vai decidir é o TJ. Se for juiz do Estado versus juiz federal, é o STJ. Então, presta atenção, o A declina da competência para o B. E o B entende que a competência é do A. O B não pode devolver. O B vai ser o órgão suscitante. E o A vai ser o órgão suscitado. Estão entendendo ou não? O B tem que suscitar. Não pode, vou devolver para o A, que o A é você. Não. Se for A e B, dois juízos do TJ, quem decide o conflito é o TJ. Se o A for estadual e o B for federal, é perante o STJ. Então, se o A manda para o B e o B entende que é do A, agora não há conflito, atenção,
Não há conflito de competência se o A manda para o B e o B entende que é de C. A manda para o B e o B manda para C. Não há conflito. Isso acontece também na esfera do MP, tá? Agora, se o A manda para o B, declina a competência para o B e o B acha que é do A, aqui vai haver um conflito negativo de competência. Agora, preste atenção. Se o A acha que a competência é dele e o B também acha que a competência é dele, eu suscitei uma vez conflito positivo. Não é comum. Né? Se o A entende que a competência para decidir é dele e o B também, aqui vai haver um conflito positivo, porque os dois acham que tem que atuar. Se forem dois juízos da esfera estadual, TJ decide o conflito. Se for da esfera estadual versus federal, o STJ define. Então, preste atenção. Preste atenção no que eu estou falando aqui. O juiz federal falou que a competência é do estadual? Para decidir sobre a penhora? Não. O juiz estadual disse que é da federal? Não. Então, obviamente, não tem conflito algum. Competência, pressuposto processual de validade. Daniel Assunção entra aí. Pressuposto processual de validade. Né? Igual atribuição. Uma questão prévia. Tá? Então, não há conflito algum, porque os juízos não estão conflitando. Quem está suscitando conflito é a parte. Né? Então, o que o STJ vai decidir? Federal versus estadual? Deixo de conhecer do conflito. Não há conflito. Não partiu dos juízos. Vocês estão entendendo ou não? E no mérito? Gente, toda vez que pego um caso, questão prévia. É isso. Eu pego lá no meu gabinete e faço isso mesmo. Não sou aquele que dou discurso na sala de aula e no gabinete faço outra coisa. Não, o que eu faço na sala de aula é o que eu faço no gabinete. Ou melhor, o que eu faço no gabinete eu reproduzo na sala de aula. Tá? Pintou uma coisa qualquer no meu gabinete, primeira coisa é saber se a atribuição é do meu órgão. Se a atribuição é do meu órgão, eu passo a atuar. Se a atribuição não é do meu órgão, eu não deixo de atuar. Eu tenho que caminhar para o órgão com atribuição, porque senão eu posso atuar e gerar uma nulidade. Tudo que eu trabalho com crime, tudo que o investigado quer. Eu estou dando armas para o advogado do investigado, depois virar, não, essa promotoria não tinha atribuição. Então, eu não estou ajudando a sociedade. Eu estou prejudicando a sociedade, porque em dado momento o advogado vai alegar nulidade. Violação ao princípio constitucional do promotor natural. Aqui, o princípio do juízo natural. Tá? Juízo é órgão, juiz é pessoa. Tá? Então, aqui não há conflito nem algum. Então, questão prévia. Não há conflito, deixo de conhecer do conflito, porque não há conflito. Questão meritória. Mérito. A recuperação judicial suspende as execuções? Aqui, ó, 52, inciso 3, suspende. Mas que execuções? Dos créditos que não forem excluídos. Beleza? Só que aqui nós temos um adendo. Qual é o adendo? Se esse crédito está incluído, se ele está excluído, se esse crédito está excluído da recuperação, não tem nem que analisar, não cabe suspensão. Mas e se esse crédito está incluído? Também não suspende, por quê? Toda execução, a parte importante da execução, já tramitou toda. Quando vê a recuperação, já tinha havido a penhora, até aí nada, penhora, se tiver penhora, suspende. Se tiver asta pública, suspende, mas já tinha havido a arrematação do bem. Situação jurídica consolidada. Então, a partir da arrematação, são só as questões formais, formalidades da execução. Mas o processo executivo já estava na iminência de ser o quê? De ser o quê? Extinto. Deu para entender ou não? Porque a execução tramitava antes, tinha havido a asta e a arrematação. Então, não há mais o que suspender. Deu para entender ou não? Então, o que o STJ decidiu? Não há conflito e, no mérito, não se suspende a execução, porque ela tramitou toda ela antes do processamento. Antes do processamento. Captaram a mensagem aqui? Entenderam ou não? Então, você juiz, primeira coisa, o meu juízo tem competência? Segundo ponto, mérito. Então, olha o que diz aqui. Conflito de competência 150.325, Santa Catarina. Ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Gente, depois vocês pegam, tá? Agora não adianta anotar, porque senão vocês vão... Eu quero que escutem. A explicação teórica está aqui.
Primeiro eu dei a teoria. O que é a teoria? O que é a recuperação e seus efeitos? Depois eu analisei a teoria na questão prática, que essa é a grande dificuldade que o operador não concursando mais amplo tem. Conflito de competência, número 150, 325, Santa Catarina. Relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Transporte da USOC, o Limitada, advogado... suscitado. Juízo de Direito da Terceira Vara Civil de Itajaí, Santa Catarina. Suscitado também. Tem dois suscitados, né? Juízo Federal da Primeira Vara de Itajaí. Suscitado, Juízo Federal da Primeira Vara de Itajaí. Então, suscitado, Juízo de Direito da Terceira Vara Civil da Justiça Estadual. Suscitado, Juízo Federal da Primeira Vara Federal. Porque na Primeira Vara Federal tramitava esta execução. Na Vara Estadual, o pedido de recuperação. Dois suscitados. O suscitante é a parte. Quem tinha que ser suscitante aqui é um dos juízos. E o suscitado o outro. Deu para acompanhar? Interesse Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral, está lá. Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido de liminar em que é suscitante, transporte da USOC Limitada, que é o devedor em recuperação. Ele é que está suscitando. Tendo como suscitados os juízos da Vara Estadual e Federal. A suscitante, que é o devedor em recuperação, alega que em 10 de agosto de 2016, 10 de agosto, pleiteou os benefícios de recuperação. Então, pedido de recuperação judicial. 10 de agosto de 2016, foi quando entrou com o pedido. Cujo processamento foi deferido em 31 de agosto. 31 de agosto, o juiz mandou o quê? Processar, visto que a petição inicial está em ordem. Então, 52, inciso 3. Então, 10 de agosto, suspensão das execuções dos créditos sujeitos. 10 de agosto de 2016. Com suspensão das execuções contra o requerente. Aqui, cuidado com a jurisprudência. Suspensão das execuções parece que é suspensão de todas. Não. Os credores não sujeitos não têm suspensão. Vocês estão entendendo ou não? Com a suspensão das execuções contra requerente pelo prazo de 180 dias, que é o prazo do artigo 6º, parágrafo 4º da Lei de Falência, chamado Stay Period. Prazo de 180 dias, que é em dias corridos. Narra que o juízo federal, né, o suscitante narra que o juízo federal da execução singular, aspas, em total descumprimento das disposições da Lei de Falências, houve por determinar a penhora do imóvel, tá certo, matriculado, imóvel esse de posse do suscitante, do devedor, né, penhorou a imóvel do devedor, que está agora em recuperação. Bem como o leilão do referido bem, asta pública, além de determinar o prosseguimento da execução, a vara federal, mesmo após ter sido informado acerca do deferimento da recuperação judicial. Ele foi informado. Aduz que, para viabilizar a continuidade de suas atividades essenciais, depende da não constrição. Então, o devedor em recuperação está dizendo o seguinte, poxa, eu preciso desse bem. Até aí você acha que a parte está certa, né? Porque é mais ou menos isso, mas calma, não é bem isso. Aduz que, para viabilizar a continuidade de suas atividades, o devedor depende que não haja penhora, ao menos durante o curso de processo de recuperação judicial. Isso tudo está certo. Né? Não pode penhorar um bem imprescindível para a recuperação, porque a recuperação ele precisa se recuperar, então você não pode penhorar. Se ele está precisando de oxigênio, você vai penhorar o galão de oxigênio? Não pode. Isso está tudo certo, mas com a premissa errada. Aduz que, para viabilizar a continuidade de suas atividades essenciais, depende da não constituição dos seus bens, ao menos durante o curso do processo de recuperação. Sustenta que somente o juízo da recuperação é que tem competência para deliberar sobre as questões que atingem o seu patrimônio. Está certo isso. Mas os fatos não são esses. Vocês estão entendendo ou não? Se tivesse no início da execução e viesse a recuperação, ele estaria certo, mas não é o caso. Pugnando assim pela concessão de uma liminar para que sejam desfeitas as determinações do juízo federal, que entendeu pelo prosseguimento da execução, e pela designação do juízo primeiro suscitado para resolver provisoriamente todas as medidas urgentes. Pugna, ao final, pela procedência do conflito, declarando-se competente o juízo da recuperação para proceder a qualquer ato de execução contra o patrimônio da empresa. Gente, está tudo certo o que ele está declarando, só que os fatos não são esses. Ou seja,
Se essa recuperação estivesse em curso, e essa execução estivesse em curso, se tivesse que penhorar, não pode penhorar um bem imprescindível para a recuperação. Qual é o juízo que vai analisar se pode haver essa penhora ou não? A competência é da Justiça Estadual, do juízo da recuperação, que vai analisar se cabe a penhora de um bem imprescindível. Vocês estão entendendo ou não? Isso tudo está tudo certo. Tá? Aí, o pedido de liminar foi deferido. As informações foram solicitadas aos juízos suscitados, que foram prestadas. O Ministério Público Federal, em seu parecer, lá no STJ, opinou pelo não conhecimento do conflito, porque não há conflito. É o relatório decido. Então, o STJ disse, não há conflito, porque para haver conflito, a Justiça Federal teria que dizer que é da Justiça Estadual. A Justiça Estadual teria que dizer que é da Justiça Federal. Isso não ocorreu. Ou então, conflito positivo. A Justiça Federal e a Justiça Estadual deveriam dizer o seguinte, somos competentes. Não há conflito a ser decidido. Não há briga entre juízos. O que há é um devedor alegando um suposto conflito da sua cabeça. E o que é esse devedor falando o seguinte, olha, se está em recuperação, tem processamento, suspende execuções. Então tem que suspender. E quem tem que analisar se pode penhorar ou não é o juízo da recuperação. Isso tudo está certo. Mas a premissa está errada. Porque não, além de ter havido penhora, não tinha recuperação. Além de ter havido haste, não tinha recuperação. Além de ter havido arrematação, não tinha recuperação. Vocês estão entendendo? É aquela velha, vamos ver se cola? Vou terminar. Deixa eu ver aqui aí diz, o que eu ensinei, né? Aí está lá, conflito não conhecido. Eles não decidiram o conflito. Quem tem conflito não foi sequer conhecido. Para a caracterização do conflito de competência, é necessário que haja manifestação de dois juízos, ambos declarando-se competentes ou incompetentes, ou ainda que entre eles surja uma controvérsia. E não houve controvérsia. No caso dos autos, o juízo federal, que é da execução, informou que, nos autos da demanda executiva, olha só, da demanda executiva, agora presta atenção, o processo de execução singular, o que aconteceu aqui? Nos autos da demanda executiva, restou penhorado, então a penhora ocorreu quando? No dia 15, eu não enxergo direito aqui, 15 de 1 de 2015. Aqui, ó, a penhora ocorreu 15 de 1 de 2015, antes do pedido de recuperação. Até aí nada, porque mesmo ocorrida a penhora, poderia o processo estar dormindo e não ter terminado e o juiz mandar suspender. Deu para entender? Então, a penhora ocorreu no dia 15 de 1 de 2015. O bem imóvel, neste ponto, imperioso ressaltar que já foi efetuada a devida expropriação do bem penhorado, através de venda direta. Foi vendido, expropriação, perdeu a propriedade. Esse devedor perdeu a propriedade desse bem, porque já foi expropriado sem recuperação. Através de venda direta formalizada no dia 20/7 de 2016. Ó, 20/7 houve a venda do bem. 20/7 de 2016. Vocês estão entendendo ou não? Antes do pedido de recuperação, antes do processamento, antes da suspensão da execução. Não tem o que suspender. Isto é, em momento anterior ao ajuizamento da recuperação, que foi em 10 de agosto, e em momento anterior ao deferimento de processamento, foi dia 31 de agosto, e a publicação do respectivo plano, que sequer foi aprovado, pior ainda, o plano sequer foi aprovado. Não se está diante, portanto, de qualquer novo ato de constituição. Vocês entenderam ou não? Então, olha só, esse processo todo de execução tramitou antes do pedido, antes do processamento. Então, vai suspender o quê? Vocês entenderam ou não? Então, as premissas alegadas aqui para suspender estão erradas. Ele leva o conhecimento... Está tudo correto, mas com premissa falsa. Agora, se não tivesse, por exemplo, ocorrido a venda, se não tivesse ocorrido asta pública arrematação, poderia ter penhora ou não. Houve penhora. Aí houve pedido de recuperação, processamento, aí ele está certo, tem que suspender a execução.
E quem vai decidir sobre essa penhora, se está afetando esse bem e a recuperação, é a Justiça Estadual. Isso o STJ está cansado de decidir. Vocês estão entendendo ou não? Mas aqui é diferente. A tramitação do processo de execução ocorreu antes do pedido e antes do processamento. Não há o que suspender. Deu para entender a jogada? Isso eu ensinei para quem são meus alunos aqui, né? Os meus alunos aqui, eu ensinei isso. Teoria. Os efeitos da recuperação. Mas aqui tem uma questão temporal. A execução tramitou praticamente toda ela antes do pedido e antes do processamento. Então, dá para ter uma suspensão retroativa nesse caso. Está claro? Não há conflito de competência. Os juízes não estão se degladiando. O que é o devedor da recuperação querendo criar um problema. Segundo, muito embora a teoria esteja certa, a recuperação suspende e tal, não há o que suspender. Porque os fatos, a execução, praticamente toda ela tramitou, inclusive com a expropriação do bem, antes do pedido de recuperação e antes. Então, a recuperação tramita normalmente, mas aquele bem que foi vendido pela Justiça Federal, que antecede a recuperação, acabou, cara. Aquela execução. Quem se deu bem? O credor aqui. Deu para entender? O credor da execução, por pouco ele não se ferra. Por que por pouco ele não se ferra? Porque se demorasse muito, a execução ficaria suspensa e ele teria que entrar na recuperação judicial e receber junto com os outros credores. Tá? Então, aos 45 do segundo tempo, ele se deu bem. Por quê? A execução tramitou antes da recuperação, houve penhora antes da recuperação, houve venda, arrematação, tudo ocorreu antes do pedido de recuperação e antes do processamento. Então, não suspende, ele recebeu o crédito. Porque se demorasse mais um pouco, a recuperação ia suspender a execução e ele teria que receber junto com os demais credores. Deu para entender ou não? Então, o que o advogado fez, falou, está correta, mas com premissa falsa. Se você é um juiz ignorante na matéria, não é ignorante no sentido grosseiro, né? Você cairia. Muitas vezes você cai e está errado. Deu para entender? Não há conflito e não há o que suspender. Alguma dúvida? Próximo bloco. A jurisprudência, né? Bom, continuando, a segundo tema, né? Então, pessoal que está no online, que não foi meu aluno, enfim, aqui eu já tinha dado isso, tem alguns alunos aqui do presencial que fizeram e fazem a carreira jurídica aqui do fórum. O que acontece? Isso eu ensinei para eles, os efeitos da recuperação, os credores cujos créditos estão incluídos, cujos créditos estão excluídos, tudo isso foi ensinado teoricamente, né? Então, aqui eu peguei uma jurisprudência, né, que às vezes você poderia aplicar a teoria, mas na verdade tem que saber a questão temporal, né? Então, saber a teoria na prática, isso é complicado, não é fácil. É o grande X do direito. O segundo tema, aparentemente batido, é batido, mas mesmo assim é complicado, é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Vocês sabem que tem a maior e a menor. E cadê o julgado? E a questão envolve a Lei 13.874. Lei 13.874. Tá aqui, RESP. Então, anota aí. Não pega agora na internet, não, gente. O X da questão aqui não é ler. O X da questão é aprender. Recurso especial 1686, 162, São Paulo. Ministra, excelente, por sinal, ministra Fátima Nancy Andrighi. Andrighi é com GHI ao final. A gente já vai ler, tá? Então, vamos entender. A teoria da desconsideração, gente, da personalidade jurídica, ela é exceção. Ela não é a regra. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, hoje nós temos o artigo 50 do Código Civil com uma nova redação. Vocês têm que ter. Nova redação dada pela Lei 13.874 de 2019, sancionada pelo Bolsonaro, pelo presidente Jair Bolsonaro. Tá, o artigo 50 foi bastante alterado, né? Caiu agora no provão da primeira fase da magistratura do Rio, e vai continuar caindo. A teoria, hoje, ela também está prevista nos artigos 133 a 137, então também abrange o Daniel Assunção, aspectos materiais e processuais.
O grande X da questão é que o legislador trouxe essa teoria, na verdade entrou pelo Brasil pelo Rubens Requião. Surgiu na jurisprudência inglesa e entrou pela doutrina. Depois o legislador começou a disciplinar muito mal disciplinado. Essa teoria foi sempre muito mal disciplinada pela lei. 28 do CDC, horroroso. Artigo 4º da lei ambiental, que é um pouquinho melhor, porque o legislador pouco fala, né? Só cabe teoria de consideração quando houver danos ambientais, como Brumadinho, Mariana. A Vale lá cometeu graves fatos, estão sendo denunciados, inclusive, por dolo eventual, as pessoas físicas. Agora, então, sempre foi muito mal redigida a legislação sobre isso. Então, o que acontece? Quando chega na justiça, gerou uma insegurança jurídica, né? Determinado juiz aplica muito bem, determinado juiz aplica muito mal, às vezes o promotor, quando houver interesse público, o MP se manifesta e pode requerer aplicação. Então, o que acontece? Essa teoria ela ocorre em razão do mau uso da personalidade jurídica, quando há um mau uso, né? Porque a regra não é a teoria da desconsideração, a regra é a teoria da personificação. A teoria da personificação, que hoje também está no Código Civil, artigo 49A do Código Civil, que também foi introduzido pela Lei 13.874, que já existia no Código Civil 16, essa teoria existe, só que não estava tão clareada pela lei. Tá? Hoje está no 49A. Teoria da personificação significa o quê? A pessoa jurídica, o curso fórum é uma PJ, tem existência distinta de seu ou seus integrantes, porque pode ser unipessoal ou pluripessoal. Então, a PJ é uma pessoa que não se confunde com os seus, se for uma sociedade, com os seus sócios. Isso repercute em quê? Patrimônios são diferentes, nomes são diferentes, domicílios são diferentes, cada um tem capacidade contratual, tem os seus contratos, cada um tem capacidade processual, tem seus processos, cada um tem capacidade cambiária, tem os seus títulos de crédito, cada um tem as suas nacionalidades. Então, o curso fórum ele pode ser brasileiro, mas pode ter sócio português. Então, a teoria da personificação é a regra. O que é a teoria da personificação? Parte de teoria geral do direito. A PJ pode ser uma sociedade, a PJ pode ser uma EIRELI, a PJ pode ser uma associação, a PJ pode ser uma fundação. Ela tem existência distinta, separada, ó, da existência de seu integrante, se ela for unipessoal, ou de seus integrantes, se ela for pluripessoal. E essa existência distinta repercute no patrimônio, repercute no nomes diferentes, repercute no domicílios diferentes, capacidade contratual, cada um tem o seu contrato, capacidade processual, capacidade cambiária e nacionalidade. Tanto que o curso fórum pode ser autor de uma ação e em litisconsórcio ativo pode ter um sócio. São pessoas distintas. E o curso fórum pode ser réu e um sócio pode ser réu em litisconsórcio passivo. Porque são pessoas completamente diferentes. Então é errado falar, Carlos é dono do curso fórum. O curso fórum é uma sociedade, é uma PJ, não tem dono. Porque não é bem, é pessoa. Então, pensem nisso, isso é a regra. O que acontece, gente? Sabendo dessa regra, tem os malandrinhos que fazem o seguinte, o Calo, né? Eu sou devedor da minha empregada doméstica, e da babá da minha filha. Né? Não pago hora extra, não pago nada. Né? Mas eu sabendo do que eu estou fazendo errado, eu sou sócio do curso fórum. Não sou, tá, gente? É hipotético. Não sou sócio do fórum, não. Senão daqui a pouco vão ver o contrato social do fórum. O Carlos diz que é sócio do fórum, mas não está no contrato social. Então é sócio oculto. Né? Aí começa a viajar na maionese. Eu não sou sócio, nunca fui, do curso fórum. Então, o curso fórum, eu sou sócio do fórum. Aqui, ó, limitada. A minha empregada doméstica tem relação comigo. A babá da minha filha tem relação comigo. Eu devo à minha empregada doméstica 100 mil reais. É quase que uma escrava. E a minha babá, idem. Não tem hora de descanso, nada disso, 80 mil. Não pago aviso prévio. Então, eu devo a ela.
Sabendo que eu devo essas duas funcionárias pessoais, não tem nada com... Eu começo o meu carro, eu tenho uma BMW, também não tenho, tá, gente? Gostaria de ter até, mas não tenho, não. A BMW que eu ando diariamente, sai da minha garagem, nego fotografa, porra, Carlos, todo dia anda de BMW. Tudo bem. E todo mundo acha que eu sou rico, minha empregada também. Só que ela esquece que a BMW no Detran está em nome do fórum. Então, não é minha BMW, é do fórum. Vê que eu tenho vários ativos em nome do fórum. Vocês estão entendendo ou não? Quando as duas forem me cobrar, verifica que eu não tenho ativos patrimoniais em meu nome. Vai piorar o quê? Eu não tenho o que piorar. E, ao mesmo tempo, elas também não podem o quê? Ir em cima do curso fórum, porque elas não têm relação jurídica com o fórum. Qual é a relação delas? Vocês estão entendendo ou não? Nesse caso, o que é necessário? Elas estão atribuindo responsabilidade a quem? Ao Calo. Mas verifica o quê? Que o Calo não tem recursos. Com base em provas, tem que ter provas. Elas podem o quê? Como é, na verdade, aqui como é trabalhista, é mais fácil. Porque se é trabalhista, a teoria da desconsideração é mais excepcional ainda, é a menor, que não precisa provar fraude. A maior precisa provar fraude. Como elas são duas trabalhistas, nem fraude precisa. Mas elas vão fazer o quê? Vão em juízo naquele processo trabalhista de forma incidental. Estou dando só uma palhinha. De forma incidental, vão pedir para instaurar o incidente, para atingir o patrimônio do fórum, para trazer esses bens de volta para satisfazê-las. Então, aqui vai ser instaurado, no processo que elas instauraram contra mim, um incidente pedindo para citar o curso fórum para se defender. Até nesse caso, é o exemplo de teoria da desconsideração da personalidade jurídica inversa e menor. Inversa por quê? Porque você se relaciona com o integrante e quer atingir a PJ. Menor porque é trabalhista, não precisa de fraude. Mas vocês estão acostumados com o contrário, né? Vocês estão acostumados com o quê? Vocês estão acostumados com o câmera, meu técnico, né? Meu técnico ali de áudio, câmera. Qual é o teu nome, amigo? Vinícius. O nosso amigo ali, Vinícius, é empregado do fórum, aciona o curso fórum. Ao acionar o curso fórum não lhe paga, ele tem uma relação trabalhista também, por acaso. Então, se a relação trabalhista, vai aplicar a teoria da desconsideração menor, que não exige fraude. E verifica que o curso fórum oculta ativo patrimonial no sócio Calo. Atenção aqui, ó. Vamos tirar Calo, porque eu não sou sócio de porcaria nenhuma. Então, tem o sócio A, tem o sócio B, tem o sócio C. Aí já entra no julgado, hein? Então, o Vinícius, que é um trabalhista, não precisa ser trabalhista, poderia ser um consumidor, poderia ser um fornecedor, né? Poderia ser a Light, né? Fornece luz. Então, aqui ele vai pedir o quê? Ele tenta receber do fórum, não rola. Aí ele quer alterar o centro de imputação para atingir o patrimônio do sócio. Deu para entender ou não? Ele instaura um incidente para atingir o patrimônio do sócio, aí vai aplicar os artigos 133 e 137. Isso é bom, que hoje o CPC passa a cuidar do rito. O CPC passa a cuidar da disciplina, os atos processuais, que nós não tínhamos isso. Então, havia muita dúvida em determinados juízes. Então, o que acontece aqui? Como o Vinícius quer atingir o patrimônio dos sócios, aplica essa teoria da desconsideração direta. Direta é quando você se relaciona com a PJ e quer atingir o integrante. Como o Vinícius é trabalhista, não aplica a maior. A maior tem que ter prova de fraude. Aqui você vai aplicar a teoria direta menor. Vocês estão entendendo ou não? Entenderam aqui ou não? É só no direito de trabalho? Lógico que não. Qualquer relação jurídica de um interessado, não precisa nem ser credor, né? A minha mulher é minha cônjuge, né? Ela é cônjuge. E, no entanto, ela não é minha credora. Mas se eu usar a PJ para ocultar ativos, para quando eu me divorciar,
burlar o regime de bens, ela pode em cima, e muito embora não é credora, e pode usar essa teoria. Então, essa teoria da desconsideração, na verdade, ela é um antídoto para o mau uso da teoria da personificação. Você não pode se esconder. Deu para acompanhar? Não, é um antídoto. A regra é teoria da personificação e tem tudo nos conformes. Mas quando você usa essa separação para causar prejuízo a interessados, gera o antídoto, tá claro? A teoria maior precisa provar fraude, a teoria menor não precisa provar fraude. Estão entendendo ou não? Só que o que é muito comum acontecer é o seguinte, presta atenção, gente. O A vai em cima do curso fórum, e o curso fórum não tem recursos, e o A quer aplicar a teoria da desconsideração, que é um incidente processual, é um incidente que vai suspender o processo principal. O que é muito comum, gente? Aqui, ó, quantos sócios tem no curso fórum? 3. Na prática, era muito comum acontecer o seguinte, aplicou a desconsideração, quem é sócio, que se ferre. Aplicava a desconsideração para atingir o patrimônio de todos os sócios. Está claro? Então, havia um abuso do uso da desconsideração. Cai em cima de todos. Veio a Lei 13.874, para vocês entenderem aqui a rácio. A Lei 13.874, que alterou o Código Civil, tá? Lei chamada Lei da Liberdade Econômica, colocar os pingos nos is, ou seja, restringir a aplicação da teoria da desconsideração. Ou seja, a teoria da desconsideração, ela não pode ser aplicada de forma abusiva. Ela visa coibir abuso, mas não pode ser usada de forma abusiva para atingir todo e qualquer sócio. Vocês estão entendendo ou não? Tem que atingir o quê? Aí está na Lei 13.874, está aqui comigo. Deixa eu tirar aqui o julgado. Quer dizer, não sei se vocês estão atualizados, tá? Está lá, artigo 50. Isso que é uma provão da magistratura do Rio. E vai continuar caindo. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando couber intervir no processo, ou seja, o Ministério Público, quando couber intervir, pode pedir também. Mas aí tem que ter o quê? Artigo 178 da Lei de Falência, tem que haver interesse público. Não é qualquer IDPJ, incidente de consideração, que o MP atue. Ah, instaurou incidente, houve o MP. Não. Instaurou incidente, há verba haver interesse público? Ah, não há? MP não se manifesta. Tá? Há interesse público, o MP se manifesta. Não há. Então, no caso do incidente de consideração, você tem que fazer referência ao artigo 178 da Constituição. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Então, o MP pode requerer, ou o MP pode, quando intervir, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações jurídicas, relações de obrigações, sejam estendidos aos bens particulares de quem? De administradores ou sócios da PJ. Então, qualquer um aí, olha aqui o limite, isso que é na prova. Beneficiados de forma direta ou indireta pelo abuso. Primeiro, tem que estar dentro da esfera de conhecimento. Tem que estar dentro da esfera de conhecimento. Tem que estar dentro da esfera de conhecimento do sócio. Ele tem que ser beneficiado. Então, aqui delimita a aplicação da desconsideração. Os efeitos dessa teoria não se aplicam a todos os sócios, a menos que todos tenham se beneficiado. Ah, então, só porque o B e o C são sócios, os bens serão atingidos? Não. O fato de ser sócio, por si só, não basta para ser atingido pela teoria. Deu para entender ou não? Deu para entender ou não? Então, o A foi beneficiado, vai atingir o A. Vamos supor que o sócio C, vou piorar, hein? Presta atenção. Vamos supor que o sócio C seja o sócio majoritário. Então, aqui, ó, 20%, 20%, e o sócio C tenha 60%, é o sócio majoritário. Estou indo piorando, tá? Mas não tem provas, né? Estou falando da teoria maior, tá, gente? Que tem fraude. Não tem provas que o C
praticou atos de gestão. Não tem provas que o sócio C se beneficiou. Deu para entender? Ele não praticou atos de gestão, ele não se beneficiou. Vamos supor que o sócio C, majoritário, está em Portugal, tá? Mas não tem provas que ele tenha se beneficiado do ato. Professor, eu posso aplicar de consideração para atingir o patrimônio do sócio C, teoria maior, pelo fato de ele ser majoritário? Resposta, não. Pelo fato de ser sócio, por si só, não será atingido pela desconsideração maior, que tem que ter desvio de finalidade, fraude. Tá? A menor, basta haver descumprimento da obrigação pela sociedade. Vocês estão entendendo ou não? A menor, basta haver inadimplência pela sociedade, pela PJ. A maior tem que ter inadimplência, mas tem que ter fraude. Então, o fato de o sócio ser sócio, por si só, não basta. O fato de o sócio ser majoritário, por si só, não basta. Para aplicar a teoria maior, se houver provas que somente o A praticou os atos de gestão e se beneficiou, somente o patrimônio do A. Então, ainda que o juiz mande penhorar bens de B e de C, os tribunais superiores vão acabar o quê? Desconstituindo a penhora e só mantendo a penhora em relação a. Não basta ser sócio da sociedade hoje. Tem que ter. Então, houve o quê? Qual é a interpretação finalística que você extrai do artigo 50? A desconsideração não deve ser hoje aplicada a qualquer sócio. Tá? Delimita a aplicação. Foi isso que o julgado entendeu. De acordo com a Lei 13.874. Então, não pode a maior ser aplicada a qualquer sócio. Ah, você é sócio, dançou. Não. Ah, se você for sócio e majoritário, o fato de ser sócio majoritário, por si só, não é suficiente para aplicar a teoria maior e ele ter o patrimônio atingido. Deu para entender ou não? Então, vou analisar o caso, né, em que o TJ, esse caso do STJ, que eu acho que eu falei para vocês, o TJ de origem, o Tribunal de Justiça de origem, admitiu a desconsideração, tá, para aplicar, por exemplo, o sócio majoritário C. Mas aí veio o STJ e falou, não, peraí, não basta ser isso. E a ideia da Lei 13.874 é justamente delimitar. Tanto é assim, outro exemplo, que a lei delimita, para vocês terem, na hora da prova, sentir, né? Artigo 50, parágrafo 4º. Artigo 50, parágrafo 4º. Nós estamos aqui no grupo GEM. No GEM. Vamos supor, o grupo GEM é Curso Fórum, Editora GEM, Editora Método, tem várias sociedades nesse grupo, beleza não? Vamos supor que o Curso Fórum não pague os seus trabalhadores, ou melhor, não pague o Curso Fórum uma pessoa jurídica independente, faz parte de um grupo. O fato de esse grupo ter outras PJs, isto por si só não autoriza a desconsideração para atingir as sociedades do mesmo grupo. Tem que também ter o quê? Os requisitos para aplicação, o abuso da personalidade jurídica. Deu para entender ou não? Não é porque você faz... É aquela ideia, né, gente? Você faz parte de um grupo de 5 pessoas. Um usa droga. Então eu vou estender os efeitos penais para os outros porque fazem parte do mesmo grupo? Não necessariamente. Aquele cara está usando droga. Tem que ter muito cuidado, né? Sempre tive esse cuidado. Odiava, quando eu trabalhava no interior, dar carona. Né? Sabe aquela coisa do funcionário, né? Um servidor, né? Da carona, me dá uma carona aí. Né? Aí, às vezes, estou dando carona para uma pessoa que está com droga e tudo que no interior quer é o quê? Promotor de justiça, carro de promotor tem droga. Né? Manchete do jornal local, para desqualificar. Tem que ter essa, não paranoia, mas essa cautela. O que diz o artigo 50, parágrafo 4º? A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da PJ. Então, não é porque, né, tem 5 pessoas jurídicas no mesmo grupo que uma fez a besteira, você vai desconsiderar. Tem que ter prova. Então, hoje há uma delimitação do alcance da teoria da desconsideração. Foi o que é na magistratura em primeira fase. Deu para entender ou não? Então, vamos ler o julgado? Recurso especial
1686152, São Paulo, Nancy Andrighi. Moroco, Participações e Comércio Limitada, advogado. Moroco, Participação e Comércio Limitada. Não importa os advogados, importa na causa, mas não aqui. Ripralto Veículos, recorrido, Hugo, na falência, tá? Se admite a desconsideração da personalidade jurídica na falência. Recurso especial, falência. Desconsideração da personalidade jurídica. Pré-questionamento, ausência, súmula tal, reexame de fatos e provas, inadmissibilidade de reexame de fatos. Né? Vou só pegar a síntese. Recurso especial aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega a violação dos artigos 50, tais do Código Civil. Entende, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos exigidos para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da falida, pois o tribunal teria adotado tal medida apenas pelo fato de a recorrente figurar nos quadros sociais. Vocês entenderam aqui? Eu fiz uma síntese porque é grande. Ou seja, o Tribunal de Justiça admitiu que o curso fórum teve a falência decretada, sentença decretatória de falência, que é um processo de execução. Na sentença, o juiz admitiu a desconsideração para atingir o patrimônio do sócio ser, pelo fato de ser sócio da falida, inclusive majoritário, se você for ver o inteiro teor. Aí veio o STJ, peraí, é bom até anotar isso. Cabe desconsideração da personalidade jurídica no processo falimentar? Gente, a desconsideração cabe em qualquer ramo do direito. Tá? Cabe, aqui vou pegar aqui um enunciado. Cabe em processo de falência, vou repetir, é um processo de execução. É um processo de execução concursal, que vai ter um concurso de credores, mas é uma execução. Cabe a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica ao processo de falência? Cabe. Infelizmente, foi vetado o artigo 182A da Lei de Falências. A Lei 13.874, de 2019, inseriu, a Lei 13.874, de 2019, inseriu o 82A na Lei de Falências, que previa expressamente, 82A, previa expressamente o cabimento da teoria da desconsideração, da aplicação da teoria da desconsideração na falência. Mas foi vetado. Mas preste atenção, muito embora o artigo 82A tenha sido vetado, a jurisprudência é praticamente pacífica, no sentido de que cabe a aplicação desta teoria no processo falimentar. Cabe. Foi o caso aí. O curso fórum estava em processo de falência, houve a aplicação da teoria de consideração para atingir o patrimônio dos sócios da falida. A questão aqui, que aplicou a teoria de consideração para atingir o patrimônio de um sócio sem elementos quaisquer de prova contra ele. E pelo fato de ser sócio majoritário. Então, pelo fato de ser sócio, não cabe, pelo simples fato de ser sócio, não cabe. 2, ainda que seja sócio majoritário, porque às vezes você se enrola, é sócio majoritário, tem interesse, então vou em cima dele. Não, tem que haver benefício se for maior. Se a teoria for maior, tem que haver benefício direto ou indireto provado. Beleza, não? Entenderam? OBS, anota aí. Quem tiver interesse, tá? Não é uma ordem. Poderia o legislador, a lei de falência ter sido introduzida? Eu acho importante, mas não está. Enunciado 247, achei aqui no meu Samsung Notes aqui. Enunciado 247 do FP de pato, P de pato, novamente, C de calo, FPPC. O que é FPPC? Fórum Permanente de Processualistas Civis. Daniel Assunção chega em breve aí. Enunciado 247 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Diz lá, aplica-se o IDPJ
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo falimentar. Aplica-se o IDPJ no processo falimentar. Trocando-se em miúdos, né? Trocando em miúdos. A teoria da desconsideração é aplicável ainda que haja processo falimentar. E o processo falimentar é o quê, gente? É um processo de execução. Pode o juízo instaurar o IDPJ? Resposta: pode instaurar o IDPJ. Tá? Então, repetindo, o artigo 82A foi vetado, mas nem por isso não está impedido de aplicar a desconsideração no processo falimentar. Tem o enunciado 247. E, além desse enunciado 247, observe o seguinte, o artigo 189 da Lei de Falências, manda aplicar o CPC subsidiariamente. Então, junto com esse enunciado 247, né, faço alusão ao artigo 189 da Lei de Falências, que manda aplicar o CPC. E o IDPJ consta nos artigos 133 a 137. 133 a 137 do CPC. Então, você pode usar o artigo 189 da Lei de Falências para aplicar o IDPJ ao processo falimentar. Então, se houver uma sociedade, uma EIRELI falida, presentes os pressupostos, você pode aplicar a desconsideração, instaurando-se um incidente no processo falimentar. Beleza? Outro julgado, próximo bloco. O próximo tema, amigos, é a da duplicata, tema de título de crédito. Tá? Preste atenção, o tema é tipo título de crédito. Tá? A duplicata é apenas um título de crédito. Né? O tema é título de crédito, e o julgado trata de duplicata. Primeira coisa que vocês têm que pegar na análise de um julgado, na análise de uma prova, se for com consulta à lei, é saber o nome do título. Qual é o nome do título que eu estou tratando? Porque a tendência é você abrir o Código Civil, né, está à mão, e usar o Código Civil. Cuidado. Nome do título. Se tem nome do título, então esse título de crédito é considerado título de crédito típico. Tem tipicidade cambiária porque está previsto em lei especial. Título de crédito típico é aquele que está previsto em lei especial. Como aqui a questão envolve o julgado duplicata, então já sabe que tem a lei 5474 de 68. Então a primeira coisa é consultar a lei. Tá? E a duplicata é apenas uma espécie. Existe o que se denomina de parte geral cambiária, que vocês não estudam, em regra. E tem que estudar e reestudar, fundamental. Eu escuto algum aluno, não vou fazer seu módulo de título de crédito, professor, porque título de crédito é fácil, é só ler a lei. Eu falo, é por aí não. Se você não tiver a parte geral, você não sabe interpretar a lei. É igual ao direito penal. Sou especialista em homicídio, mas estudou a parte geral? Você não sabe nada de direito penal. Se você não estudou a parte penal, as teorias, lá com Habib, você não sabe absolutamente nada. É fundamental a parte geral penal, é mais importante, tudo é importante, mas se tiver que escolher, é a parte geral. Com a parte geral, você vai para a parte especial, que é a mesma coisa. Aí eu estudo de lei do cheque, eu te dou uma questão que não está ipsilitris na lei do cheque e que você não vai acertar. Tá? Então, o que acontece? Estuda em parte geral. O professor tem bom livro? Tem, lógico que tem no mercado. Marlon Tomazetti, né? Tem o livro do Luiz Emídio. Tá? São livros que ajudam. Então, quando eu falo parte geral, é você estudar as características dos títulos de crédito, os atributos do título de crédito, os princípios informadores do título de crédito. Né? Mas não é decorar. Se você decorar, meu amigo, decorar só vai sair para quê? Se o examinador perguntar o que é, aí você decorou, sabe. Mas se ele botar uma questão de ordem concreta, fática, se você não souber trabalhar com raciocínio, você não chega a nada. É a hipótese aqui. Essa questão aqui é fácil, né? Esse julgado. Né? Agora, o título de crédito tem várias características. Agora, atributos.
Os títulos de crédito previstos em lei especial têm o atributo da executoriedade. Então, o título de crédito previsto em lei especial é um título executivo. Então, você tem... Preste atenção, você não tem... Se você tem um título executivo, você hoje pode ajuizar a execução, mas nada impede que você opte pela ação monitória, está no CPC. Então, o título de crédito é título executivo? Você pode ajuizar a execução? Pode. Ah, mas não quero ajuizar a execução, porque o título é extrajudicial. Eu posso ajuizar a ação monitória, professor? Artigo 795 do CPC autoriza. Para você vir a obter o quê? Um título judicial. Vocês estão entendendo, gente? Estou perguntando aqui para o online, para o presencial, para eu saber até a temperatura do online. Então, a executoriedade. Outro atributo. O que é atributo, turma? Inerente. É inerente. Circulabilidade. Circulabilidade. Ou seja, não é que o título, meus amigos, ele tenha que circular. Ah, professor, o título tem que circular? Então, se eu tenho um cheque, se o curso fórum dá um cheque para mim, eu tenho que passar para outro? Lógico que não. Mas se você quiser que o título circule, ele vai circular e você não pode obstar. Você não pode obstaculizar. Você não pode impedir a circulação de um título de crédito. Então, nenhum aluno aqui tem direito de ficar chateado. Ah, eu dei um cheque para o curso fórum, foi parar na conta do Calo. Eu dei um cheque para o curso fórum, foi parar na conta de um factoring, de um fatorizador. Eu queria que você entrasse na conta do fórum. Você não tem esse direito. Tá dando para entender ou não? Porque se você emite um título de crédito, sabe que ele tem o atributo da circulabilidade, pode circular. Pode até aparecer no motel, o teu cheque. Né? Pode até... Circula, por exemplo, o curso fórum. Você dá um cheque para o curso fórum passa para mim, eu passo para minha empregada doméstica, ela vai com o marido no motel e dá o cheque. E bate na conta do motel. Tá claro? Ah, eu não queria. Você não tem que... Então, você não assina o cheque, porque sabe que ele pode circular. Tá não para entender ou não? Então, circulabilidade, executoriedade, ele é título executivo extrajudicial, se for previsto em lei especial, negociabilidade, o título de crédito ele pode ser negociado, negociabilidade. Ou seja, você pode auferir a vantagem econômica do título. Exemplo, você dá um cheque para o curso fórum para junho, pós-datado, data futura. Só que o curso fórum hoje, esse início de mês de ano é terrível, né? Já matou logo o IPVA, depois do Réveillon, né? Agora já veio o IPTU, está até aqui no meu bolso. Quer dizer, um início de ano maravilhoso, né? Tudo junto, pá, né? E o curso fórum tem que pagar o IPTU, o curso fórum tem que pagar o IPVA dos carros, e aí? Só que o teu cheque, não só o teu, de outros alunos, vocês querem bom para, né? Que seja depositado lá em junho, sejam depositados. Só que o curso fórum precisa de dinheiro hoje, mas não tem. Então, o curso fórum pode negociar, pode vender os títulos de crédito a prazo, através de banco, desconto de títulos, chama-se o desconto, ou através de factoring. E vai oferir a vantagem econômica. Ó. Ele não pode cobrar antes do vencimento, mas ele pode oferir a vantagem do título antes do vencimento. Ele não pode te cobrar, mas ele pode negociar o título. São atributos inerentes. Tá? Exigibilidade. O título de crédito é sempre exigível. Tem sempre um momento para resgatá-lo. E são atributos do título de crédito. Executoriedade, circulabilidade, negociabilidade e exigibilidade. Título de crédito tem uma característica marcante. A pessoa esquece. Formalismo. Existe o que se denomina de rigor cambiário. Olha o nome, gente, rigor. Porque há vários julgados flexibilizando o rigor cambiário. Presta atenção, é um contrassenso. Né? Se existe um rigor cambiário, se o Instituto exige um rigor, se você flexibiliza, deixa de ser rigoroso, pô. Você acaba desnaturando o Instituto. Estão percebendo? O Brasil tem muito isso, né? Faz um jeitinho ali, faz um jeitinho acolá, não sei o quê, né? Tem um acordo de não persecução penal, já estão escutando vozes que
Ah, vou fazer esse acordo de uma persecução penal na audiência. A audiência é homologatória, quem tem que fazer o acordo sou eu com o investigado e seu defensor. É ato privativo do MP. Mas já estão querendo botar na... Ah, marca uma audiência para fazer lá. Não é isso que a lei está dizendo, pô. Já estão querendo, né? É ato privativo, é o promotor. Estou falando de que eu já escutei promotor falando isso. Ah, vou pedir designação de uma audiência. Quer dizer, você está levando o problema para o judiciário. O problema é que é teu. Né? Aqui no Brasil é assim. Então, a mesma coisa, se tem um rigor cambiário, que é uma característica marcante, tem que respeitar o rigor. Se não é rigoroso, não é rigor. Né? Formalismo. O que é formalismo, gente? Título de crédito, gente, o documento, presta atenção, vocês têm um documento na bolsa de vocês. Esse documento, para ser título de crédito, ele tem que preencher os requisitos essenciais previstos em sua lei. O documento, anota isso é importante. O documento, ele tem que preencher os requisitos essenciais previstos em sua lei. Professor, o que são os requisitos essenciais? São aqueles requisitos que a lei não supre a ausência. Ah, então, preste atenção, gente. Onde é que estão os requisitos da lei da duplicata? Eu estou analisando agora a lei, estou ali na parte geral. Estou vindo agora para a parte especial. A lei da duplicata, ela exige requisitos essenciais? Lógico, toda duplicata, todo título de crédito tem... Onde é que estão os requisitos da duplicata? Preste atenção. Artigo 2º, parágrafo 1º. Tem vários incisos. Né? Então, preste atenção. Olha como é que a gente fala errado, pessoal. E leva esse vício para a prova. E passando, leva esse vício para a nossa vida profissional. Esse que é o problema. Professor, a duplicata, então, não é duplicata se ela não preencher os requisitos? Não, preste atenção. O documento, para ser duplicata, precisa preencher os requisitos essenciais. Onde é que estão os requisitos essenciais? No artigo 2º. Estou falando de duplicata. Vocês estão entendendo? Então a gente fala, poxa, essa duplicata não tem assinatura. Está falando errado. Se a duplicata não tem assinatura, ela não tem os requisitos, então não é duplicata. Está entendendo? Então você tem que falar, este documento não é duplicata por não ter assinatura. Ah, este cheque não tem assinatura. Vocês não têm um cheque na bolsa de vocês. Esse documento que está na bolsa de vocês só vai ser cheque quando você preencher, assinar, data de emissão. Quando você preencher. Ah, professor, esse cheque não tem assinatura. Está errado. Este documento não é cheque porque falta a assinatura do emitente. Vocês estão entendendo ou não? E a duplicata, professor, os requisitos estão no artigo 2º, para primeiro, sim. Mas esses requisitos são todos eles, sem exceção, essenciais. Por que são essenciais? Porque a lei não supre a ausência. E se a lei suprisse a ausência de algum requisito? Seria não essencial. Exemplo, nota promissória. A nota promissória, na lei dela, diz, se não tiver data do vencimento, a lei diz, a data do vencimento, quando vence a nota promissória, é um requisito legal. Mas e se não tiver a data do vencimento? A lei que regula a nota promissória diz, vai vencer à vista. Portanto, data do vencimento é um requisito essencial ou não essencial? Não essencial porque a lei supre. Ah, mas os outros requisitos que a lei não supre? É essencial, são essenciais. E se faltar um requisito essencial, gente? Se naquele documento faltar um requisito essencial, 1, não é título de crédito. 2, não é título executivo. 3, quando muito, ação monitória. Artigo 700 do CPC. Vocês estão entendendo ou não? Existe um formalismo. E outra coisa, em matéria de título de crédito, tem princípios importantes, dentre eles, literalidade. Tem que saber os princípios, gente, de todas as matérias. Estudem princípios trabalhistas, do processo civil, constitucionais, cambiários. Quanto mais princípio você tiver na cabeça, não decorado, entendido, melhor profissional você será. Então, o que é o princípio da cambiário da literalidade? Vale o que estiver escrito.
no documento. O que não estiver no documento não está no mundo cambiário. Vocês estão entendendo ou não? Ou seja, professor, não está escrito no documento, não tem valor. Aí eu fiz um pacto aqui fora do título. Tudo tem que estar no título de crédito. Tudo. Valores, tudo tem que estar no título de crédito. Tudo. Nós temos os seguintes princípios. Para o julgado, interessa da literalidade, mas vamos embora. Nós temos o princípio cambiário da cartularidade, da literalidade, da autonomia, da abstração, da independência. Princípios cambiários, parte geral. Vou dar aqui uma palhinha, tá? Nos interessa literalidade e independência para o julgado. Cartularidade, cártula, documento. Significa que título de crédito, o direito deve estar inserido num documento. Documento não é qualquer documento, documento formal. O que é documento formal? Documento que preencha todos os requisitos essenciais. Estão acompanhando ou não? O STJ decidiu um caso agora tratando do cheque. Olha que absurdo. O STJ está certo, o TJ está errado. Não falando do Estado do Rio, não. TJ. Presta atenção. Eu tenho conta corrente no banco. Eu tenho meu cheque, meu talonário. Meu irmão tem nome sujo na praça, né? Negativado. Né? Eu emito um cheque, porque meu irmão não tem conta. Gente, é hipotético, tá? Eu emito um cheque, dou vários cheques, né? Só que depois meu irmão me paga. Eu emiti vários cheques, emprestando cheques para o meu irmão, para ele fechar um negócio jurídico. Né? Em dado momento, meu irmão não deposita, o cheque volta sem fundos. Quem emitiu o cheque? Eu ou meu irmão? Eu. Aí o credor vai me cobrar. Eu digo, não tem nada a ver com isso, não. Cobra do meu irmão. E você admitiu isso, pelos usos e costumes, é muito corriqueiro isso. Gente, é insegurança. Quem botou a assinatura no documento? O cheque tem cartularidade? Tem. Porque o direito de crédito está incorporado no documento. O documento com as formalidades exigidas pela lei. Pelo princípio da literalidade, quem assinou o cheque? Eu. Então, o credor vai cobrar de mim. Eu não posso me abster de pagar. Eu não posso falar, não, porque eu emprestei o cheque para meu irmão, você assinou. Está escrito aqui, vale o que está escrito. Literalidade. Mas, cara, chegou o STJ teve que dizer, olha, o emitente do cheque é responsável pelo cheque. Ele não pode deixar de garantir o pagamento do cheque. Lógico que não. O princípio da literalidade, mas na esfera, no judiciário de origem, no juízo de origem, cogitou-se de não admitir a cobrança do emitente do cheque, porque ele teria provado que foi o irmão. Dane-se! Isso é uma outra parada. O terceiro vai cobrar de mim, emitente do cheque, e eu vou ter que correr atrás do meu irmão, na esfera e provando. Meu irmão não se desobriga para comigo. Mas eu que emiti o cheque perante o terceiro, tenho que pagar, cara. Ou então, não tem nada a ver com isso não, cobra lá do meu irmão. Eu estou levando o problema. Quem mandou eu emitir um cheque? Quem mandou eu me vincular à relação jurídica cambiária? Se você emite um título de crédito, saiba que você está se comprometendo com a disciplina. Não adianta querer agora mitigar, relativizar. Deu para entender? Literalidade. O que é literalidade? O título de crédito, ele se expressa pelo seu conteúdo literal. Vale o que estiver escrito no documento. O que não tiver no documento não está no mundo cambiário. Então, isso é importantíssimo. Você responde várias questões por cima da literalidade. Autonomia significa o quê? Se houver o título, 2 ou mais devedores do título, se um título de crédito, porventura, tiver 2 ou mais, exemplo, um avalista e o avalizado, endossante, eles têm obrigações autônomas.
e independentes. Ou seja, ainda que haja nulidade numa obrigação, não anula a outra. Se um título de crédito tiver 2 ou mais devedores cambiários, as obrigações são autônomas e independentes. Exemplo, a autonomia, ela se contrapõe à acessoriedade. Preste atenção. Num contrato, vou sair do título de crédito, num contrato tem fiador, afiançado. Se a obrigação do afiançado for nula, nula do fiador. A fiança é nula, porque a fiança é acessória. O acessório segue o principal. Deu para entender ou não? Aqui não. Eu emito um título de crédito, qual é o seu nome? Pedro. Eu emito um título de crédito, Pedro avaliza. Aval é uma garantia autônoma. Ainda que minha obrigação seja nula, a do Pedro não será. Porque são 2 devedores de um título de crédito e tem obrigação autônoma, cada um no seu quadrado. Ah, não queria então, poxa, professor, eu fui avalista, assinei como avalista pensando que era igual a fiança. Então vai estudar, porque pensou errado. Então você pode dizer, professor, ser avalista, estão rindo aqui, ser avalista, né, chega a ser engraçado mesmo. Ser avalista é pior do que ser fiador? É, muito pior. Porque, por exemplo, fiança. Se você vai cobrar do fiador, o fiador fala, não, cobra primeiro do afiançado. Benefício de ordem. Aqui não. O avalista é solidário. Tem que estudar, poxa. Se você é operador de direito, advogado, e assina as coisas sem saber o que está assinando, e as consequências jurídicas, é pior ainda. Se você não é advogado, contrate um bom advogado, né? Antes de fazer, sai mais barato, né? O princípio da abstração significa o quê? Uma vez se o título circular por endosso, ele se abstrai, ele se desvincula da causa que fez surgir o título. Se o título circular por endosso, ele se abstrai da causa que motivou a emissão do título. O princípio da... Estou falando assim bem sucinto, porque não são os princípios importantes. O princípio da independência é que o título de crédito é independente. Não falei nada, né? O que significa isso? Você pode executar um título de crédito e ele não precisa de nenhum outro, documento que lhe dê eficácia. Exemplo, você tem um cheque que não foi pago. Você não precisa juntar o contrato. Basta você pegar o cheque que não foi pago e fazer o quê? Executar. Ele não precisa de nenhum outro documento que lhe dê eficácia. Ah, vou juntar aqui o contrato de prestação de serviço junto com o cheque. Não. O cheque não está atrelado a isso. Ele é independente. Isso aqui é uma palhinha, mas a parte geral trabalha com isso. Preste atenção, professor. O que você está tratando? De duplicata. Preste atenção. Duplicata é título de crédito? É. Duplicata é título executivo extrajudicial? É. Agora, preste atenção. A duplicata é um documento formal? Se é título de crédito, é. Existe um rigor cambiário a ser respeitado? Sim. Onde é que estão os requisitos essenciais da duplicata? Os requisitos da duplicata, professor? Artigo 2º, parágrafo 1º da lei da duplicata. Esses requisitos que a duplicata, que a lei enumera, relaciona, são essenciais ou são não essenciais? Simples. São todos eles essenciais. E por que são todos eles essenciais? Porque a lei não supre a ausência de nenhum. Aí, se eu esqueci um, dane-se. O problema é teu. Por quê? O Brasil tem isso, né? Ah, foi só umzinho, né? Deixa eu sentar, deixa eu estacionar aqui na vaga do deficiente físico. São só 5 minutos, né? É sempre assim, só, essa tolerância, né? Aqui, só falta um, professor. Dane-se, tem que ter todos. Se não tem os requisitos essenciais, não é duplicata. Não é título executivo. É um documento que cabe monitória. Deu para entender ou não? Outro ponto importante para o julgado. A duplicata é um título de crédito excepcionalmente dependente. Fundamental isso, ó. Ou seja, o princípio da independência não se aplica à duplicata. É uma exceção.
E por que, professor, a duplicata é dependente? E ela depende de quê? Simples. Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 2 da lei da duplicata. Estão vendo? Eu estou dando a teoria para a gente poder interpretar a jurisprudência. Né? Há quem entenda que jurisprudência é fonte do direito, há quem entende que jurisprudência não é fonte de direito, é apenas interpretação. Enfim. A duplicata é dependente por quê? Porque lendo o artigo 2º para 1º, diz que a duplicata deverá conter o número da fatura. Ou seja, no corpo da duplicata tem que ter o número da fatura. O que a fatura é, gente? A fatura, a doutrina, aspas, chama de espelho da negociação. O que é isso? Uma outra característica, a gente vai voltar para o dependente. A duplicata é um título de crédito causal. Vocês sabem o que é isso? Causal? Todo título tem uma razão de ser. Mas preste atenção. Todo título tem uma causa, tem um motivo pela qual ele foi emitido, sacado. Mas tem títulos que só podem ser emitidos de acordo com a causa que a lei define. Então, os títulos causais não são aqueles que têm causa, não. São aqueles que têm causa específica em lei. Porque todo título tem um motivo. Eu emiti um cheque para doar um valor para o INCA. Mas preste atenção, a lei do cheque não estabelece uma causa específica. Qualquer causa é causa. Deu para entender ou não? Quando o título, a sua lei, não exigiu uma causa específica, ele é considerado título abstrato. Nota promissória é abstrata, cheque é abstrato. Agora, quando a lei exigiu a lei que regula aquele título exigiu uma causa específica, aquele título só pode ser constituído, aquele título só pode ser sacado em decorrência de uma causa específica. Deu para entender o que eu estou falando ou não deu? A duplicata é causal? É, porque olha só, se vocês lerem o artigo 1º ao 19, trata da duplicata sacada com base num contrato prévio de compra e venda. Se vocês forem ler o artigo 20 e seguinte da lei da duplicata, trata da duplicata sacada com base num contrato de prestação de serviços. Então, professor, você está dizendo, então, eu não, a lei, que só pode sacar duplicata se previamente tiver um contrato de compra e venda ou previamente um contrato de prestação de serviço? Sim. Então, a duplicata, ela está lastreada ou num contrato de compra e venda ou num contrato de prestação de serviços. Entenderam ou não? Ah, qualquer outra causa eu posso sacar duplicata? Resposta, não. Saúde. Então, você pode sacar duplicata? Pode, é faculdade. Ninguém está obrigado a sacar. Mas, se quiser sacar duplicata, só pode sacar se previamente foi celebrado um contrato de compra e venda ou um contrato de prestação de serviço. Alguma dúvida, não? E onde entra a fatura aí, professor? A fatura, olha o que eu disse ali, é o espelho da negociação. A fatura, ela retrata o negócio jurídico. A fatura vai retratar o quê? O contrato de compra e venda e a prestação de serviços. Está lá, curso fórum, comprou 100 pilô, board master azul. Azuis, deu para entender? E 80 vermelhos. Preço unitário, R$2. Vencimento, tal. A fatura vai retratar isso. Né? Unidade, cor, marca, preço unitário e a fatura. Tá claro? Ao invés disso estar na duplicata, isso está na fatura. A duplicata é o título de crédito e tem que ter o número da fatura. Então, preste atenção. Pode ter fatura sem duplicata? Pode. Pode ter fatura sem duplicata. Pode ter duplicata sem fatura? Jamais. Por que não pode? Ela é dependente. Porque a lei que regula, a lei que estabelece os requisitos tem, no documento, tem que ter número da fatura. No documento, tem que ter o número da fatura. É requisito essencial? É. Por que é essencial? Porque a lei não supre. Entenderam o que eu estou falando? Não.
é requisito essencial. Então, preste atenção, se o documento não tiver número da fatura, não é duplicata. Porque vai violar o artigo 2º para o inciso 2. E se tiver o número incorreto? A mesma coisa. Deu para entender ou não? Então, se o documento não tiver número da fatura, ou se o documento tiver o número incorreto da fatura, não é duplicata. E se não é duplicata, não tem força executiva. Não é título de crédito, não é duplicata, não é título executivo. Cabe quando muito o quê? Ajuizamento da ação monitória. Aí não tem nada. Se ajuizar monitória, não tem nada a ver com título de crédito. Aí não entra os princípios, não entra os atributos, não tem nada disso. Entendeu? Entenderam? É o que está no julgado do STJ. Vamos ler rapidamente? Estou entendendo a parte geral aqui? STJ RESP 160-1552. Ementa, recurso especial, ações conexas, sustação de protesto, anulatória e de cobrança. Julgamento conjunto, processo civil, negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência comercial, fatura, número, incorreção, duplicata, título de crédito, nulidade. Ementa. Exigibilidade, inexistência. Contrato de distribuição, vigência, prorrogação, verba de publicidade e propaganda, cláusula, validade, cobrança, possibilidade. Isso aqui é que alimenta. 1. Recurso especial interposto contra acordo publicado na vigência do Código de Processo Civil de 73. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, aquelas coisas prévias. Se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese. Apenas não no sentido pretendido pela parte. Está dizendo aqui, ó, você disse que não motivou, mas não nos interessa aqui. Ó. Item 3 é o que nos interessa. Em observância ao princípio da literalidade, em observância ao princípio, eu gosto de botar isso, cambiário da literalidade, para você saber que tem a ver com a literalidade e título de crédito. Em observância ao princípio cambiário da literalidade, a aposição de número incorreto da fatura na duplicata invalida o título de crédito, retirando-lhe a exigibilidade executiva e extrajudicial. Reconhecida a prorrogação e vigência, era isso. Ou seja, o que acontece? Formalismo, requisito essencial. Se o documento não tem o requisito essencial ou tem incorreto, ele é documento, mas não é título de crédito. E não é, no caso, duplicata. Então, não é título executivo. Deu para entender? Ou não? Então, cabe o que aí? Artigo 700 do CPP. É o 700, né? Que está da ação monitória? É ou não é? Agora, não sei se estou tratando do CPC 73, mas não importa. Viabiliza a propositura de ação monitória. É 700? Deu para entender aqui ou não? Estuda em parte geral. Quarto tema, eu já dei. Eu dei um tiro e matei 2. O quarto tema trata do grupo econômico. Recuperação. Ah, não, dei não. Dei não. Recuperação e grupo econômico. Eu mencionei aqui, mas não dei não. Mas é rápido. Recurso especial 1665042. 1665042. Aqui é o seguinte, gente. Tem a sociedade A, tem a sociedade B, tem a sociedade C. A, B e C, 3 sociedades que fazem parte de um mesmo grupo econômico, como é aqui o GEM. Cada um com a sua atividade, grupo econômico, que atravessa a crise. Tem a ver com a rede varejo até, eletrodomésticos, limitada. São 3 sociedades de um mesmo grupo. Tá?
Essa sociedade aqui já exerce atividade há mais de 2 anos. Essa sociedade aqui já exerce atividade há mais de 2 anos. Essa atividade não. Essa sociedade não. Faz parte do mesmo grupo econômico e exerce atividade há menos de 2 anos. Tá? 3 sociedades. O que acontece? Essas sociedades são empresárias, estão atravessando crises econômica e crise financeira. Atravessando dificuldades. Nada demais no Brasil, né? Acredito que vai melhorar na parte econômica o Brasil. Já tem luz no fim do túnel na parte econômica, né? Então, crise econômica e financeira. Então, o que acontece? A, B e C fazem parte do mesmo grupo. Então, A e B e C, em litisconsórcio ativo, fazem parte do mesmo grupo, requereram recuperação judicial visando a superação do seu estado de crise econômico-financeira. Estão entendendo ou não? Só que, atenção, lendo o artigo 48 da Lei de Falências, que trata de requisitos, para você requerer recuperação tem que ter os requisitos, não é qualquer um. Um dos requisitos é ser devedor, lógico. Outro requisito é se enquadrar no conceito de empresário. Outro requisito é exercer atividade há mais de 2 anos, de forma regular. Está no 48 caput. Exercer regularmente atividade há mais de 2 anos. O que nós temos aqui? A sociedade A preenche, a sociedade B preenche, a sociedade C, muito embora seja do mesmo grupo, não preenche. Deu para entender? Outro ponto que a gente tem que analisar aqui, caberia litisconsórcio ativo? A Lei de Falências não prevê. Preste atenção, meus amigos. A Lei de Falências prevê litisconsórcio ativo para falência. Ou seja, 2 credores podem requerer a falência do curso fórum. Artigo 97, parágrafo 1º da Lei de Falências. Então, preste atenção. Na falência, 2 credores podem requerer em litisconsórcio ativo a falência do curso fórum. Artigo 97, parágrafo 1º, está previsto expressamente. Mas na recuperação judicial, quem pede recuperação judicial, atenção, turma, não é credor. Quem pede é o próprio devedor. No direito brasileiro, é o próprio devedor. Beleza ou não? O que o STJ entendeu? 2 ou mais devedores do grupo econômico, se for do mesmo grupo, podem se valer do litisconsórcio ativo. Então, o STJ admite litisconsórcio ativo de 2 ou mais devedores do mesmo grupo. Você pode aqui usar o artigo 189 da Lei de Falências, conjugando com o CPC, que trata do litisconsórcio ativo. Então, isso aqui o STJ admitiu. Ótimo. Tá? Então, devedor, 2 ou mais devedores podem ajuizar pedido de recuperação se fizerem parte do mesmo grupo econômico. A Lei de Falências não prevê, mas você se vale do artigo 189, que manda aplicar subsidiariamente o CPC. Isso está tranquilo no STJ. Beleza? STJ. Agora, a questão é a seguinte. A, B e C, como A e B têm mais de 2 anos, o terceiro não precisa? Precisa. O C não pode requerer recuperação, porque não tem o requisito do mais de 2 anos. Mas, professor, não fazem parte do mesmo grupo econômico? Fazem, mas aqui você não pode deixar de observar o disposto no artigo 49A do Código Civil. Né? Teoria da personificação. Cada um aqui é uma PJ, que tem existência distinta da outra. Teoria da personificação. Cada PJ é distinta. Apesar de serem integrantes do mesmo grupo econômico, não podem se confundir. Cada uma é uma PJ e cada uma tem que preencher individualmente os requisitos do 48. Cabe litisconsórcio ativo, mas cada uma tem que preencher os requisitos individualmente do 48. Então, não se admitiu para C, só para A e B.
Deu para entender ou não? Vou ler aqui. Recurso especial interposto contra acordo publicado na vigência do CPC. Cinge-se a controvérsia a definir-se, em caso de recuperação de grupo econômico, todas as sociedades empresárias devem cumprir individualmente o requisito temporal de 2 anos, previsto no caput do artigo 48 da Lei de Falências. 3. É possível a formação de litisconsórcio ativo, é possível, na recuperação judicial para abranger sociedades integrantes do mesmo grupo. Então, amanhã, se o GEM precisar, acredito que não precise, se Deus quiser. 4. As sociedades empresárias integrantes do grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 anos no exercício regular de suas atividades para que possam postular a recuperação judicial em litisconsórcio. Deu para entender ou não? Beleza? Então, aqui nesse julgado, você tem que analisar o 189 para o CPC, o 49A da teoria da personificação e o 48 caput. Beleza, gente? Gente, uma boa semana, boa aula aí com o pessoal aí hoje, é Daniel Assunção. Venham assistir a aula, falem com seus amigos, é gratuito, gente. Né? A aula é gratuita, logicamente que existe um custo, e esse custo é do Supremo. Né? Então, a aula é gratuita, não deixem de assistir. Hoje vai ter uma aula brilhante, como sempre, do Daniel Assunção. Espero que a minha aula chegue, no mínimo, um pedacinho à altura da dele. Então, uma boa semana para vocês. Foi um prazer muito grande mesmo. Até a próxima. Sucesso.